Olá, meu nome é Beatriz, sou aluna do Colégio Estadual Aloysio Damasceno de Jesus, estou fazendo o segundo ano do ensino médio. Meu nome é Lenildo Bispo dos Santos, diretor do Colégio Estadual do Campo Aloysio Damasceno de Jesus, aqui no assentamento Beira Rio. Sou filho de Gerson e de Dona Odília, ambos residentes aqui também no assentamento Beira Rio. Eu sou Thaís, brasileira, nordestina, baiana, mulher negra. Eu sou Diana, moro no assentamento Beira Rio, sou filha de assentados, militante do Movimento Sem Terra. Eu sou Gustavo, sou natural de Itaberaba, resido atualmente na Fazenda Flores. Aí eu tenho raízes negras na minha família materna, meus avós são negros. E na minha família paterna tenho meus bisavós que são negros. O que o racismo é para mim? Racismo para mim é uma prática que é praticada por pessoas que xinga, destrata as pessoas de forma criminosa, porque o racismo é crime. E o racismo está, se você parar para pensar, o racismo está em todas as áreas na vida da gente. É na rua, é dentro da própria casa da gente, é no local de trabalho, é na escola, é no campo de futebol que você vai, porque o racismo está em todas as áreas da vida da gente. Se você parar para pensar, você vai entender o que eu estou falando. Na história, ao longo do início da construção da sociedade, sempre os brancos ficaram acima de tudo, na frente de tudo. Pode trabalhar um branco e um negro. Sempre o negro vai estar, o branco vai estar na frente do negro, porque as pessoas acham que o negro sempre não tem a capacidade de fazer o que um branco faz. O negro pode ser até melhor que o branco, mas o branco sempre vai ter, as pessoas vão achar que tem a capacitação melhor do que o negro. Um acontecimento que aconteceu na minha vida e ficou muito marcado ao longo desse tempo, que eu moro aqui no assentamento Beira Rio. Logo quando eu cheguei aqui, eu entrei na escola, como qualquer pessoa normal faz, qualquer criança normal faz. E então, aqui pra mim era tudo novo, a escola, pessoas, era tudo novo pra mim, eu estava passando pelo momento de adaptação da minha vida. Então, logo na entrada da escola, tinha um grupo de pessoas já achando estranho por conta de uma pessoa nova chegando, comentando. E aconteceu que no final da aula aconteceu um episódio comigo e ficou muito marcado por conta um aluno chegou para mim e falou bem assim, vai passando, espanta boiada, que ele falou isso de uma forma figurada por conta do meu cabelo. E isso me marcou muito, ficou marcado na minha vida, porque para se tornar uma pessoa que eu sou hoje, eu tive que passar por isso e ouvir certos tipos de coisa como essa para me se tornar a pessoa que eu sou hoje. Abordar a consciência negra é um tema um pouco caro, às vezes até difícil da gente abordar, mas necessário, porque é a partir da conversa e desses registros que a gente consegue, né, trazer essas experiências para outras pessoas. Mais recentemente, em uma formação na cidade de Salvador, estávamos eu e alguns colegas, onde uma colega de trabalho, né, que estava sentada, pediu para que eu me levantasse da minha cadeira para que ela pudesse colocar o seu pé. A educação me trouxe conhecimento o suficiente para repelir aquela senhora naquele momento, claro que não com palavras educadas, até porque ela não merecia a educação, né? Mas eu não vou replicar aqui o que eu disse para ela. No entanto, dizer que eu fui firme ao repelir
essa atitude dela, né, colocando-a no seu devido lugar. No entanto, a gente percebe que essas situações são situações que pode ser vivida de maneira individual, mas a maioria dos preconceitos são institucionalizados, né? São situações de instituição, na verdade. Ser negro no Brasil não é fácil, né? Ser negro no Brasil é estar à margem da sociedade, sempre ter que provar, né? Situações onde outras pessoas ditas brancas não precisam provar nada. Então, ser negro é isso, a gente precisa provar a cada dia o quão capaz nós somos de realizar qualquer atividade. Ao pensar sobre como começar esse vídeo, esse relato, essa contribuição aqui no documentário, eu fiz uma opção intencional por assumir esses marcadores para essa introdução, para essa autoapresentação, porque penso que uma das questões importantes quando a gente se propõe a discutir um tema dessa envergadura, um tema como a educação antirracista, de antemão nós revisitarmos e compreendermos os nossos próprios processos identitários, né? Quem nós somos como sujeitos, quem somos como pessoas, onde estão fincados os nossos pés, que história é essa da qual todos nos originamos e a qual todos seguimos cotidianamente escrevendo. Então, ao me assumir brasileira, eu penso que isso me remete a entender o lugar dessa discussão racial num país como o Brasil, né? Me auto-perceber como mulher negra, brasileira, nordestina, baiana, me faz olhar no retrovisor da história para poder compreender um pouco os passos que me fizeram chegar até aqui. E não há como dar passos além apenas com boas intenções. É preciso que haja de fato ações, é preciso que se estruturem de fato diálogos e mais do que isso, né? Atitudes concretas, ações concretas na direção do combate ao racismo estrutural dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, em todos os meios, espaços, né, e tempos sociais com os quais nós interagimos. E a educação é uma das grandes vias, né? Eu não diria a única, porque também, como nos faz lembrar Paulo Freire, sem educação, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade vai mudar, mas certamente a educação ela é uma das grandes e importantes vias através das quais essa realidade pode ir sendo progressivamente se transformada em uma outra realidade, né? Mais justa, de fato mais equilibrada, né? Que de fato colabore para a inclusão de todas as pessoas. E a gente não pode fazer isso sem conhecimento. Nós vivemos em uma sociedade onde 70% da população ela é negra, né? E nós sofremos diariamente o preconceito racial. Historicamente, a desigualdade racial é uma das causas, né, da desigualdade social no mundo, no planeta, né, no modo geral. Então, nós que somos negros, temos que estar sempre nos afirmando nos espaços, né, enquanto negros, temos que estar sempre pautando os nossos direitos, porque a gente vive numa sociedade onde o preconceito ele predomina, né? E predomina nos espaços institucionais. E o preconceito ele está também no ambiente de trabalho, né? A gente percebe que na maioria das vezes quem assume os cargos de chefias são pessoas da pele branca, né? Por mais que o negro ele estudou, ele se formou, se qualificou ali naquela área, mas quem assume os cargos, né, são aquelas pessoas da pele branca.
Então, é um preconceito, né, racial, velado, mas que está aí, existente, né, na nossa sociedade. E eu sou mãe negra, tenho uma filha que tem uma pele clara e sofri um preconceito há pouco tempo, que esse me chamou a atenção, assim, porque eu estava indo viajar e aí o motorista do ônibus pediu a minha identidade e a da minha filha para comparar, para ver se realmente eu era a mãe dela, né? Porque quando ele olhou ela com a pele clara, cabelo claro e me viu assim com a pele negra, aí ele imaginou que ela não fosse minha filha. E assim em outros espaços também, quando eu estou com ela, que ela me chama de mãe, a gente percebe o olhar das pessoas ali em volta, né, dizendo assim, oxe, ela é a mãe dessa criança, né, como se, não, ela está mais para ser a babá, né, do que a mãe. Então, assim, são esses tipos de preconceito que a gente vivencia no dia a dia, né, e que muitas vezes isso causa um impacto muito grande, né, na vida da gente, porque a gente acaba ficando ali com o psicológico meio abalado, né, por sofrer esse tipo de preconceito. Os negros no Brasil são os que sofrem mais homicídios e são os que mais são mortos por policiais. Se vamos em uma loja, se entrar um negro e um branco, aquele que será mais visado será o negro, por conta da sua cor de pele. Infelizmente, por ser mulher hoje em dia na sociedade e negra, elas sofrem preconceito triplo por ser negra, mulher e pobre. Essas são uma das dificuldades que o nosso país ainda enfrenta, pois se a própria estrutura social é racista, se não fizermos nada para combater a desigualdade social, ela continuará e perpetuará na nossa nação. Na sociedade, são poucas as pessoas negras que ocupam cargos superiores, como de presidente de grandes empresas, de gerente. Geralmente, o negro sempre está a ocupar serviços domésticos. Na atualidade, o país tem dado um grande avanço sobre essa questão, pois hoje em dia já temos negros que são médicos, professores, que ocupam grandes profissões na sociedade atual. Eu queria que as pessoas pudessem refletir que todo mundo é igual, não tem diferença nenhuma. E ser negro no Brasil não é uma situação fácil. No entanto, são situações que a gente precisa enfrentar. E a educação é o meio pelo qual eu acredito que a gente pode fazer esse enfrentamento. É a partir da educação, é a partir dessa tomada de consciência do próprio ser negro, e procurar ocupar esses espaços, é que a gente consegue fazer o enfrentamento desse preconceito. O nosso entendimento é que essa precisa se constituir em uma discussão que se dê e que perpasse o trabalho escolar ao longo do ano inteiro, né? Quer dizer, dentro da escola e fora dela também, né? Como se trabalha, como se empreende esforços, né? Intencionais e com muita clareza em torno desse objetivo, que é de criar uma consciência, né? De criar, de fato, uma nova percepção a respeito deste assunto, né? Das questões raciais, que nos envolve a todos no nosso cotidiano, porque, como nos ensina Silvio Almeida, que é um outro grande intelectual, né, reconhecidamente, notadamente, um dos grandes intelectuais no Brasil que tratam dessa questão do racismo estrutural, o racismo é uma questão estrutural, né, mais do que isso, né, é uma questão estruturante das nossas relações, né, sociais, das nossas ações, das nossas escolhas, desde as questões mais imperceptíveis do dia a dia, né? Aquilo que a gente fala, o modo como a gente coloca, a maneira como a gente pensa ou expressa os nossos pensamentos e as nossas concepções por meio das nossas atitudes,
vão revelando, ainda que de modo inconsciente, para cada pessoa, o quão racistas nós somos, né? Quer dizer, o quanto de racista há em mim e há em você, ainda que a gente não se dê conta disso. Eu acho que a nossa luta, ela tem que ser diária, todos os dias, para que a gente, enquanto negro, nos reafirmamos nessa sociedade preconceituosa que existe. A gente precisa também defender os nossos direitos. Existe aí o movimento negro que sempre está em luta, em batalha, né, para que nós possamos ter direito nessa sociedade. Já conquistamos várias coisas, mas ainda assim é preciso a gente continuar lutando e batalhando para que dias melhores venham para todos nós. Respeito não tem cor, tem consciência. Racismo não deve ser discutido, deve ser combatido. Como disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando uma pessoa por sua cor de pele, sua origem ou sua religião. O amor chega mais rapidamente ao coração que ao contrário, que é o ódio. Então devemos espalhar o amor por onde vamos e ensinar e aprender a amar uns aos outros como se estivéssemos amando a nós mesmos. Sendo assim, se nós levarmos o amor por onde formos, um dia acabaremos com o racismo e transformaremos o mundo em um lugar melhor. Não se cale diante dos racistas, pois se você se cala, você acabará se tornando um. Está na hora de admitirmos que não existe cor superior ou inferior que a outra, e só existe uma raça, a raça humana.